Boa noite, irmãos, a paz de Jesus. Nessa noite nós queremos orar ao Senhor, dizer que Deus ouve as nossas orações. Ele é o Deus que vem ao nosso encontro, Ele é Deus que está pronto para nos ouvir. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino, te adorarei, te adorarei. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos.
Te amar com todo o nosso coração. Aleluia. Amém. A paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar você da Igreja Betânia de Porto Velho e quero dizer que você, nesse momento em que estamos passando por esse período de quarentena, nós queremos trazer novamente a importância de você, mesmo nesse período, continuar contribuindo com a obra do Senhor, porque nós ainda temos as nossas despesas fixas, nós ainda temos os nossos compromissos, e nós não estamos nos reunindo aqui no templo, mas as nossas obrigações com os encargos, com os salários, com as nossas demandas continuam, as nossas despesas, nós continuamos ainda abençoando os nossos missionários, as nossas ofertas missionárias elas não têm falhado, muito pelo contrário, nós contamos com a sua contribuição nesse momento, porque os nossos missionários também estão passando por situações adversas, e eles contam e precisam dessas ofertas que são depositadas nos seus nomes, direcionadas a eles. Então, eu quero nesse vídeo incentivar você, continue contribuindo com a obra do Senhor. Nós vamos estar disponibilizando no grupo do WhatsApp da igreja o número da conta. Caso você tenha dificuldade de fazer depósito ou transferência bancária, você pode trazer aqui também na igreja. Nosso pastor está atendendo aqui naqueles horários que você já sabe aqui no templo, aqui no escritório pastoral, ou você que sabe aonde a nossa tesoureira, a irmã Conceição, mora, você também tem a liberdade de poder procurá-la e entregar pessoalmente o seu dízimo, a sua oferta, mas não deixe de cumprir o princípio bíblico de trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Não deixe que esse período também traga um certo conforto e comodismo, e que nós vamos utilizar os recursos que é para a obra do Senhor, com nós mesmos, com os nossos próprios interesses. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que o comércio, em que as áreas do trabalho foram afetadas, que nós possamos continuar confiando em Deus, que Ele supra as nossas necessidades, que Ele vai abrir portas mesmo para mim, para você, e nós vamos orar abençoando a sua vida, que Deus possa multiplicar e abençoar a sua contribuição neste momento, amém? Querido Jesus, nós queremos abençoar a vida dos nossos irmãos, Senhor, aqueles que estão em casa, Pai querido, aqueles que estão sem trabalho pelo período que estamos passando, Senhor, de quarentena. Deus, nós confiamos em Ti, nós depositamos em Ti a vida desses irmãos, Senhor, e que, Senhor Deus amado, Tu possas continuar a suprir a necessidade de cada um deles, Senhor, que Tu possas abrir as portas, Senhor, que Tu possas usar a vida de cada um de nós para abençoar aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, e que nós como igreja possamos estar mais sensíveis à necessidade uns dos outros, Senhor, que nós como igreja possamos, Senhor Deus amado, estendermos as mãos para abençoar não somente os nossos, da nossa denominação, mas aquele vizinho, aquele parente, aquele amigo, que nesse momento tem passado por dificuldades financeiras, Senhor. Deus, eu oro para que Tu abençoes e multipliques, Senhor, a renda do Teu povo, Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus que nós Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de contribuir com a Tua obra, para a glória e para a honra e louvor do Teu nome. E que o Senhor Te abençoe, guarde a Tua casa e a Tua família em nome de Jesus, amém? Boa noite, paz, tudo bem com todos vocês? Queremos desejar a todos que a paz do Senhor reine em sua vida, no seu coração, e que você possa, nesse tempo, estar refletindo sobre a palavra de Deus. Queremos continuar dizendo para você que a igreja continua aberta, ainda não para os cultos, mas nós estamos aqui de terça a domingo, a partir das 10 horas aqui na igreja. Então, se você tem alguma coisa e quer vir conversar comigo, pode aparecer aqui na igreja, ou então pode me ligar no telefone 69 9329 6288. Pode falar comigo, nós estamos prontos para atender você e marcar um tempo para estarmos juntos. Que Deus abençoe a sua vida e esteja guardando. Faça isso, ligue para alguém, converse com alguém, abençoe o dia dela também. Amém. Queria hoje tratar de um assunto importante para todos nós, olhando para Deus em tempo de crise de identidade.
Em tempo de crise, sou uma pessoa que causa problema ou que ajuda a resolver problemas? E eu gostaria de olhar para essa reflexão pensando na vida de dois homens de Deus, Jonas e Paulo. Vamos começar com Jonas. Eu queria ler o primeiro texto aqui para você seguir comigo, em Jonas 1:1, a vocação de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Quem nunca experimentou uma tempestade em sua vida? O que fazemos em meio às tempestades da vida? Há ocasiões em que nós provocamos tempestades, como aconteceu com Jonas, e por tomar decisões erradas, momentos em que nos deixamos levar pelos nossos impulsos, a dor, o entusiasmo, e não medimos as consequências. No entanto, há tempestades que são provocadas por outras pessoas, às vezes de maneira intencional, outras sem querer. Mas a realidade é que estamos ligados a muitas pessoas, e o que os outros fazem, decidem, nos afetam, queiramos ou não. Na Bíblia existem vários relatos sobre tempestades e podemos compará-las às circunstâncias da vida. Algumas vezes nos lançamos sobre a tempestade, mesmo sabendo que poderemos morrer em naufrágio. Esse é o preço da desobediência. Outras vezes somos alcançados pelas tempestades contra a nossa vontade, sem culpa, e vencemos as tempestades. Deus nos chamou para sermos um canal abençoador, e como igreja somos comissionados pelo próprio Cristo o próprio Cristo que se deu para abençoar. Não podemos pensar que precisamos abençoar somente aqueles que amamos. Nossa tarefa vai além dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos conhecidos. Precisamos abençoar órfãos, viúvas, desconhecidos e até os que se dizem nossos inimigos. Como abençoar? Não existe uma regra ou medida para abençoar alguém. Podemos abençoar espiritualmente ou materialmente, segundo a medida que temos recebido de Deus. Não podemos fazer algo que esteja fora do nosso alcance, apenas para agradar ou para sermos bonzinhos. Deus é aquele que provê subsídios para que possamos ser canais abençoadores. E aí, você já causou um grande problema a alguém? Eu já. Foi proposital? Você não é o primeiro. Você já ajudou alguém? E como se sentiu? É uma alegria, né? Hoje eu trouxe 2 histórias para basear o que Deus me inspirou a falar. 2 servos de Deus que foram separados por Deus, ouviram Deus e tiveram reações diferentes. Como é que nós reagimos diante da palavra de Deus, diante do que Deus nos manda fazer? Eu quero primeiro falar de Jonas. Jonas foi um profeta que exerceu o seu ministério no governo do rei Jeroboão II, no início do século 7, 753 anos antes de Cristo. Ele era filho de Amitai, nativo de Gate, e ele era um nacionalista.
e de temperamento um tanto curioso, teimoso, exclusivista e mal-humorado. Enfim, como pode alguém com essas características ser um mensageiro de Deus, um profeta? Eis aqui a beleza dessa narrativa que se desenrola sob o manto do amor pelos perdidos e imperfeitos. Deus ama simplesmente como um hábil escultor, e Ele molda o nosso caráter e espírito, considerando que somos homens sujeitos às mesmas paixões. Nínive era uma nação má e pecadora, conhecida por sua impiedade. Os ninivitas eram carregados de violência, de abusos e injustiças. A saber qual seria o destino da profecia de Jonas, ele tenta fugir do Senhor. Diz que ele se levantou quando Deus o chamou para fugir da presença de Deus. Jonas era hebreu e fora comissionado para pregar o arrependimento à cidade de Nínive, uma viagem de 1.300 quilômetros para o oriente, aquém da sua morada. Nínive era inimiga de Israel e vivia a saquear os territórios de Israel e de Judá. E Deus diz a Jonas: vai e fala para aquele povo se arrepender antes que eu envie o meu juízo e destrua a nação. Deus sempre concede oportunidade de arrependimento. Para Nínive era tempo de arrependimento, tempo de perdão, e Jonas, contudo, fez seu próprio julgamento e concluiu serem os ninivitas pecadores demais para merecerem o perdão de Deus. O profeta preparou sua bagagem e embarca rumo a um destino oposto ao ordenado. Tarsis era praticamente o último lugar do mapa. Ficava na Espanha e seu nome pode ser traduzido como refinaria. Tarsis era um grande centro metalúrgico de comércio bem desenvolvido. Fazemos o mesmo muitas vezes em nossas vidas. Julgamos que o chamado do Senhor e que as pessoas não ouvirão. Mas ainda fica a pergunta de Paulo: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como você e eu reagimos diante de um problema? Eis alguns erros que, como servo de Deus, podemos fazer. A primeira coisa é fugir. Veja, no versículo 3, nós já lemos, mas eu vou ler outra vez. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Note que o texto inicia dizendo que Jonas se dispôs, mas para fugir. Ou seja, ele achou que estava fazendo algo de bom, mas no fundo sabia que estava desobedecendo a ordem de Deus. A distância de Nínive era de 800 quilômetros por terra, já para Tarsis seria de 3.000 quilômetros de navio. Mesmo assim, Jonas preferiu o caminho mais longo e difícil. A fuga muitas vezes aparenta-se agradável, mas sempre é a pior escolha. Às vezes fugimos fazendo outras coisas e não o que recebemos como mandado de Deus. Se você tem um chamado de Deus, foque naquilo que o Senhor te deu. Não confunda a sua missão com outras tantas coisas urgentes que surgem e tomam o seu tempo. Evite fugas que aparentemente são agradáveis e fáceis, mas que tirarão o seu destino principal. Não fuja. Outra coisa que Jonas fez, que ele tinha, era indolência. Veja, no versículo 5 do capítulo 1 de Jonas: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus,
e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Enquanto todos estavam apavorados e lutando para salvar as suas vidas, orando e trabalhando ao mesmo tempo, Jonas dormia profundamente. A sua consciência estava aparentemente tranquila. Não queria nem saber se o barco estava afundando, nem mesmo o chacoalho das ondas e os gritos acordavam Jonas. O desânimo é um grande perigo. Muitas vezes estamos desanimados e dormimos, enquanto todos estão trabalhando e muitas vidas estão sofrendo. Não podemos ficar na inércia, esperando as coisas acontecerem. Muitas tempestades que enfrentamos são culpa mesmo nossas, como no caso de Jonas. Gastar tempo em oração e tudo fluirá, acalmando as tempestades. Outra coisa que nós vemos aqui na vida de Jonas é que ele era incrédulo. Jonas, no capítulo 3, versículo 4, diz: E começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando a caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Muitas tempestades que enfrentamos são culpa nossa mesmo, como no caso de Jonas. Gastar tempo em oração e tudo fluirá, acalmando as tempestades. Incredulidade era outra característica de Jonas. Depois de ser salvo do grande peixe, Jonas foi a Nínive levar a mensagem de Deus. Vejamos no capítulo 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas, ele entrou na cidade e pregava a palavra de Deus. A cidade, ela era tão grande que se gastava 3 dias para percorrê-la. Contudo, com apenas um dia caminhando e pregando, Jonas terminou o seu tempo. Toda a cidade acreditou, desde o menor até o próprio rei. Esta é a história de um grande avivamento espiritual, ao ponto de Deus não deixar que nada de mal acontecesse. Esta é a pior fase de Jonas. É a pior fase de Jonas, pois quando você não acredita naquilo que prega, se torna cada vez mais frágil e vulnerável. O povo de Nínive teve mais fé do que o próprio profeta. Mas na verdade nós é que estamos duvidando. Ele estava pregando, mas ele não cria no que ele estava falando. Muitas vezes nós temos que fazer uma transposição da mensagem vinda de Deus para a nossa vida. Nós temos que crer naquilo que pregamos. Você crê no que Deus fala para você? No que Deus manda você falar para outras pessoas? É preciso crer. Muitas vezes Jonas, e naquela situação, ele não creu. Ele pregou, mas ele só cria que Deus ia julgar e destruir a cidade, e que ninguém iria ser salvo. Nunca perca a sua fé. Deus está nos chamando hoje para que a nossa fé seja avivada. Outra característica de Jonas está no capítulo 4, versículo 1. Diz: mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Uma característica de pessoas que servem a Deus muitas vezes é irar-se. Este é o momento em que o profeta fica com raiva do povo e até de Deus, porque ele não queria a salvação da cidade.
Ele preferia morrer a ver a libertação daquelas vidas. Sua ira era baseada na falta de fé e na falta de amor. Por isso Deus lhe perguntou 2 vezes: é razoável a tua ira? A raiva de Jonas era tão grande que ainda faltava 2 dias para concluir sua missão de anunciar a mensagem para todo o povo, e ele saiu da cidade, subiu no monte para ficar olhando até ver o que aconteceria à cidade. Agora ele estava disposto até a acreditar que Deus destruiria Nínive. Conviver com pessoas não é nada fácil. Frequentemente somos testados pelo povo e passamos por situações embaraçosas. É preciso muito equilíbrio para saber lidar com temperamentos diversos no meio da comunidade. Por isso muitas vezes nos tornamos impacientes, intolerantes com as pessoas. Não podemos achar que somos mais importantes que outros, como Jonas, que subiu no monte para dizer que estava acima de todos os outros. O relacionamento cristão deve ser baseado no amor, que tolera até mesmo os erros dos irmãos. Não deixe que a ira tome lugar do amor que Deus te deu para você viver o que o Espírito Santo preparou para a sua vida. O amor, ele deve ser derramado, por isso que é o amor de Deus derramado nos nossos corações, para que nós toleremos as pessoas, suportemos aquilo que a gente não gosta nas pessoas, e nós temos que conviver para a glória de Deus. Cuidado com a ira. Eu tenho que cuidar com a minha ira. Eu preciso trabalhar a ira. Outra situação na vida de Jonas está no capítulo 4, versículo 10. Eu quero convidar você a olhar aqui. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O que nós vemos aqui na vida de Jonas é falta de amor. Jonas não estava nem aí para o povo de Nínive. Ele teve mais gosto pela planta que lhe dava sombra do que pelas pessoas que estavam perecendo naquela cidade. Por isso Deus fez que a planta nascesse e depois morresse, para que Jonas percebesse a dureza do seu coração. Vivemos em um tempo em que as pessoas são avaliadas pelo que têm e não pelo que são. Por isso o amor tem se esfriado. Somos treinados a descartar as coisas, depois inconscientemente pensamos que podemos nos desfazer das pessoas. O materialismo faz com que as coisas sejam mais valorizadas do que a vida, mas para Deus ninguém é descartável. Uma vida tem muito valor, mas era a hora de transformar, de Jonas ser transformado. Era a hora de perdoar, de fazer as pazes, de reconhecer quão grandiosa é a graça e o amor de Deus e a sua disposição de perdoar. Quantas lições aprendemos na história de Jonas? Deus é soberano e sempre realiza a sua vontade. É impossível qualquer tentativa de fugir da presença de Deus. Os preconceitos nos tornam sem amor pelos incrédulos. Quando estamos em desobediência, nos tornamos maldição onde quer que nós vamos. Quando amamos as coisas e não as pessoas, nossas vidas se tornam mesquinhas e sem alegria. O caminho da desobediência
sempre nos coloca em enrascadas. E quão apaixonadamente Deus ama os pecadores. Deus nos ama. Deus ouve as orações vindas do coração arrependido. Tempestades, adversidades são momentos que nos moldam e proporcionam mudança de direção. Podemos olhar agora para a vida de Paulo. Quem era Paulo? Antes o seu nome era Saulo. É o exemplo da lei em seu país. Tudo que a lei ordena, como soldado romano, ele a executa. Ficou muito conhecido na ocasião do assassinato de Estevão, morto a pedradas por sua fé em Cristo Jesus, onde suas roupas foram deixadas aos pés deste jovem Saulo. Este, de acordo com esta excursão, começa então a perseguir um povo chamado de cristão. Onde quer que este povo se encontra, ele seria para eles o terror. Colocava fogo, matava, entrando nas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão. Saulo nasceu em uma cidade chamada Tarso. Não era um homem qualquer. Em uma de suas corriqueiras viagens a trabalho, iria a Damasco, onde estava perseguindo mais um daquele povo que se chamava povo de Deus, os cristãos. No caminho teve um encontro dos mais inesperados da sua vida, onde também houve a maior mudança de sua história. Ele iria prender aquele povo para poder silenciá-los. De repente, uma forte luz vem de encontro aos seus olhos e o joga no chão. E sem que ele faça qualquer coisa, ele pergunta: quem és, Senhor? Em meio a esta confusão, surge uma voz que o interroga: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele prontamente pergunta: quem és, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. E no mesmo instante ele fica cego, vulnerável, não poderia ver quem ou o que estava à sua frente. E em meio à escuridão, Jesus, a quem Saulo persegue, lhe dá instruções do que ele deve fazer a partir daquele momento. O ponto-chave da sua vida estava na sua obediência. Aquela voz era estranha para ele, mas ele sabia reconhecer uma autoridade, e ele era submisso a esta autoridade. Saulo não queria questionar porque estava cego, apenas seguiu o que lhe fora ordenado. Saulo não questionou, a voz silenciava a sua autoconfiança, calou sua razão e o seu conhecimento da lei. O ponto-chave na sua vida estava em obedecer. Aquela voz era estranha para ele, mas ele sabia reconhecer uma autoridade. Saulo não questionou porque estava cego, apenas seguiu o que lhe foi ordenado. A voz silenciava a sua autoconfiança, calou sua razão e o seu conhecimento da lei. Paulo, acompanhado por Lucas, o escritor, e Aristarco, começou a longa viagem. Todos os prisioneiros estavam. Agora eu vou falar aqui do texto que eu quero tratar, de um naufrágio de Paulo, e você vai me entender o que eu quero tratar agora, como a gente reage diante das adversidades, diante das tempestades da vida, que era o que aconteceu aqui na vida de Paulo. Vamos ver aqui, quando ele seguiu e não questionou, mesmo quando ele estava no meio de uma tempestade.
Vamos olhar o texto de Atos 27:14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, e, correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel, e, levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem as costas em Sirte, armainadas as velas, assim foram à toa, e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. Assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um lado a outro do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia, procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo da vossa cabeça cairá de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Do capítulo 27 de Atos, do versículo 14 até o 36. Paulo, ele estava ali agora junto com os prisioneiros, e estavam as cargas de Júlio, e também ao lado dele um centurião romano. Os apóstolos foram tratados com cortesia e amizade desde o início, e quando chegaram em Creta,
e em bons portos já iniciavam o tempo do inverno. Isso trazia grandes perigos para a navegação em alto mar. Procuravam um porto melhor, Fênice, também em Creta. Paulo viu, por certo em visão, o perigo que iria chegar. Apesar dos avisos do apóstolo, os oficiais do navio e do exército resolveram prosseguir. Na curta viagem para o porto seguinte, o navio foi violentamente atacado por um vento de inverno. O navio foi impelido para as proximidades dos outros lados do Mediterrâneo. Enfrentou uma tempestade de 15 dias. Não havia perigo de Paulo sofrer dano em qualquer tempestade. A vontade de Deus era que ele testificasse em Roma. Em meio à tempestade, reconhecemos o controle de Deus, segundo o seu propósito, sobre todas as circunstâncias. A situação naquela tempestade que Paulo enfrentava junto com todos os presos e os oficiais era desesperadora. Tanto o capitão como o centurião viram-se incapazes de fazer qualquer coisa. Paulo então levantou-se, não como prisioneiro ou passageiro amedrontado, mas como um profeta de Deus. Ele avisou a todos a bordo que um anjo de Deus lhe apareceu dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Aqui nós vemos a oração e a ação. Paulo, ele orava, e ele não orava pouco. Ele trabalhava com a orientação de Deus. O ânimo e o amor que obtinha vinha diretamente do céu para a sua vida, e ele podia também alcançar as pessoas que estavam ao seu lado. Ele recebeu uma visão da parte de Deus sobre a preservação das vidas que estavam com ele. Isto o animou a fazer parte e ajudou a esvaziar as cargas do navio. Também encorajou todos a comerem para se prepararem para o grande naufrágio. Ele impediu a fuga dos marinheiros e em terra firme foi enérgico em alimentar uma grande fogueira com gravetos. A crítica construtiva fora na verdade razoável. Ele disse: ter me ouvido a mim e não partir de Creta. Assim evitariam este incômodo e esta perdição. O apóstolo, porém, não se limitou a dizer o que deveriam ter feito. Ele passou também a dar instruções sobre como enfrentar agora a tempestade. É mais construtivo, no entanto, ensinar como sair do problema. Sim, e nunca mais cair nele. Se fracassamos como cristãos, recorremos a Deus, pedindo sabedoria. Ele nos dá sabedoria, e Ele não nos lança em rosto. Mesmo não sentindo o calor espiritual, podemos continuar obedecendo a Deus. E não devemos nos queixar a outros de falta de disposição. Acima de tudo, precisamos repudiar qualquer tipo de pecado e estarmos prontos para tudo o que Deus deseja da gente. O texto 27:20 também pode ser aplicado às condições políticas e internacionais. Em período de crise mundial, a fé do cristão o deixa triunfante em meio ao desespero. Nós temos esperança, nós cremos que essa tempestade vai passar, nós cremos que essa crise vai passar. Como é que você reage diante da crise? O futuro pertence a Deus e aos seus seguidores. A hora mais escura
será justamente antes da aurora eterna. O ministério de animar os outros. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Eu quero também animar você. Tenha bom ânimo diante da situação. Olhe para frente. Comece a fazer planos. Sim, faça planos depois dessa crise. Assim atuava Paulo ao ver as pessoas desanimadas, amedrontadas em meio àquela tempestade. Eis alguns exemplos de onde se pode aplicar o ministério do encorajamento àqueles que são acanhados e sem confiança. Possuem talentos, mas não os emprega para o bem de todos. Acham-se inferiorizados e inúteis aos que trabalham atrás do palco. Fazem um serviço construtivo, mas silencioso, enquanto outros ganham popularidade e aplausos. Há a mãe que silenciosamente cria os filhos para Deus. Aos que se sentem velhos, inúteis e até um fardo para os outros. O serviço cristão, porém, não é medido em forças físicas. As palavras de encorajamento só terão efeito se forem sinceras. Oremos para que o Espírito Santo nos inspire, nos ilumine o cantinho onde você está. Deus te deu tudo quanto você tem com você. Ele lhe deu todas as pessoas que estão juntas a você, e Ele vai guardar cada um de nós, em nome de Jesus. Assim como Paulo, Deus pode consentir que fiquemos em lugares difíceis. A finalidade é nos transformar em bênção para os outros. Âncoras da alma lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. As tempestades da vida nos submetem a tremendas sobrecargas. E aí nós ficamos mesmo, nessas ocasiões, precisamos de realidades espirituais sólidas, como âncoras para almas. Na tribulação, na tentação, são as grandes âncoras da alma: a fé, a esperança, a caridade. São as âncoras que nos sustentam. Crer que Deus faz grandes coisas, esperar que Deus faz grandes coisas e amar a todos. A fé se firma nas promessas de Deus. A esperança firma a alma em visões da expectativa do futuro. O amor nos leva a deixar de lado nossas próprias preocupações e ir ao encontro dos outros. A tripulação precisava decidir, o comandante precisava decidir. Ouvia a orientação de Paulo sobre não prosseguir ou prosseguir ignorando as direções do vento. E eles escolheram não acreditar no prisioneiro Paulo. Não reconheceram a voz de Deus. Quem sou eu? Quem é você? Paulo ou Jonas? Causamos a tempestade ou ajudamos e encorajamos para que se acalmem na tempestade? Como é que fazemos? Nós acalmamos na tempestade ou nós causamos a tempestade? Nós podemos também, neste momento, nos tornar um instrumento de salvação na nossa casa, na nossa cidade e no meio em que vivemos. Todos vão desejar saber onde encontramos a verdadeira vida. Deus quer que sejamos um referencial de Jesus onde estamos. O que fazer? Fazer como Paulo, quando Jesus o chamou, ele não questionou de onde vinha, apenas queria saber quem era o Senhor. Quem és, Senhor? Quem estás falando? Hoje Cristo está à porta do seu coração. Abrir o coração, ficar em silêncio,
e nossa alma verá a paz de Deus que procuramos. O chamado de Jonas, a princípio, foi um chamado para realizar algo. Porém, ele precisava compreender que o seu principal chamado não era para realizar, mas para ser para Deus. Deus queria que ele fosse mais do que o que ele fizesse para Deus. Quais os sentimentos e pensamentos que nos ocorrem quando nos apercebemos do chamado de Deus para ser a pessoa que Ele quer que sejamos? É interessante a gente lembrar de alguma situação em que se sentiu tentado a fugir para não ter que cumprir o que sabia que era necessário fazer dentro da vontade de Deus. Os nossos relacionamentos pessoais, o trabalho de nossas mãos expressam o nosso compromisso com Deus? Existe algo dentro de nós prejudicando a nossa relação com Deus e com as outras pessoas? Que atitude precisamos tomar em relação às circunstâncias? Eu quero lhe desafiar que confessemos a Deus as nossas fugas e desobediências, que venhamos pedir a Deus que nos ajude a assumir com compromisso o que Ele nos chamou e nos capacitou a fazer, que mantenhamos a leitura regular e diária da Palavra de Deus, pelo menos uma vez por dia, que tenhamos no mínimo uma boa Bíblia de estudo e que tenhamos pelo menos um momento de oração eficaz durante o dia, que determinemos um tempo maior que 10 minutos para orar, para buscar a palavra de Deus, que sejamos combatentes dos vícios carnais que roubam o nosso tempo com Deus, que priorizemos o reino de Deus, que façamos a vontade de Deus e que tenhamos disposição para congregar. Deus está chamando eu e você para nos posicionarmos diante de um mundo que não quer compromisso, que não quer nada com Deus e que não se dispõe a fazer nada para Deus e que não se dispõe a ser nada de Deus ou em Deus. Deus está nos chamando, sim, a sermos pessoas que não causam tempestades, que acalmam na tempestade. Oremos. Senhor, diante, Senhor, das crises que enfrentamos, o Senhor está nos chamando a sermos servos teus, e mais do que isso, Senhor, ter o teu coração, olhar a vida e as pessoas e as circunstâncias com os teus olhos, como tu olhas, Senhor. Ó Deus, muitas vezes somos intolerantes, não temos paciência, nem nas circunstâncias e nem com as pessoas. É um tempo, Senhor, para refletirmos, sim, nós precisamos chegar mais perto do Senhor. É verdade, Deus, que nós precisamos ler mais a Tua Palavra, buscar mais orientação de Deus, sermos melhores nos nossos relacionamentos. Muitas pessoas precisam, Senhor, ver nas nossas reações pessoais como que nós demonstramos o Teu amor, a Tua paz, como que nós podemos caminhar a outra milha, sim, a darmos a outra túnica, a servirmos, a sermos abençoadores, a encorajar. Nos ajuda, Senhor, a criticar menos e a encorajar mais, a abençoar e parar de amaldiçoar. Dá-nos, Senhor,
os teus olhos, o teu coração. Senhor, nos ensina a caminhar contigo, Senhor. Ó Deus, faça-nos, Senhor, a olhar os nossos erros e tomarmos uma posição, Senhor, de não ficarmos onde estamos. Nós precisamos sim, Senhor, de uma mudança interior no nosso coração e resolver as nossas crises pessoais. Sim, Senhor, a nossa identidade. Nós somos filhos teus, Deus. O Senhor nos chamou para fazermos diferença em um mundo carregado de ódio, de discriminação, de pessoas intolerantes, Senhor, e nós dependemos de Ti, Senhor, um Deus cheio de amor, que a Tua essência é o amor. Muito obrigado, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a vencermos as crises contigo, Senhor, e abençoando as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família nesta semana. Amém.